E aí a minha pergunta, hoje eu vejo muita gente, muita não, acho que 99% dos lojistas que usam Instagram e principalmente orgânico. Esquecem do Google, esquecem do TikTok, não sabe usar, enfim. Aonde que hoje se deve colocar energia, vamos dizer assim? A gente está numa era que a gente fala da multicanalidade, né? Jogando o termo em inglês que está começando a popularizar, é o Omnichannel, né? Mas isso, eu prefiro... ia fazer essa pergunta e você já pode responder. Vai lá. É o Omnichannel. Eu já sou Pô, a gente é mineiro, tem agência em Minas Gerais, então a gente brasileira o máximo possível. Então a gente joga multicanalidade. Que é Na isso? minha época, que eu não tinha internet, a gente chamava de comunicação integrada. Comunicação integrada, comunicação 360. Então, o que é a multicanalidade? É você estar presente em vários canais para que isso seja numa estratégia de reforço de marca e garantia de mercado ou vendas, porque são diferentes. Vou dar um exemplo. A Ferrari está no TikTok. Se a Ferrari tem expectativa de fazer uma venda no TikTok, acredito que não. Posso estar enganado, mas acredito que não. Uma marca tão grande. Geração Z tá lá. Geração Z tá lá, mas assim, você precisa gerar presença de marca, desejo. Essa pessoa vai ficar velha. Uma compra, exato. Então, a Louis Vuitton tá fazendo isso. Todas as grandes marcas já estão numa adaptação de comunicação, porque até pegando o caso da Ferrari, é um caso interessante para a gente olhar, né? A gente está voltando a ter uma presença muito forte de audiência na Fórmula 1 agora, mas por muito tempo você somava autoridade com patrocínio de eventos, experiência nesse nível, então as marcas que era topo de performance ali eram aquelas que estavam nesses eventos, nesses campeonatos ganhando isso, e aí naturalmente você tinha muita venda. Hoje você pega um público que ele está muito dividido, disperso em vários canais, então você não domina uma única audiência, e como que você consegue saber em qual delas que tá? Não dá, às vezes o cara que compra, se fosse o cara que compra ele tá no Instagram e não tá no TikTok, será? Será que ele realmente tá lá? Como que você acompanha isso? Você consegue mensurar todos os canais precisamente? Às vezes eu também não consigo estar em todos. Então, não consegue ter todos, talvez diretamente, né? Diretamente, porque ainda puxando tecnologias, a gente tem hoje ferramentas que conseguem fazer com que uma publicação específica ela passe para vários canais. Não é o mundo ideal. O mundo ideal é eu produzir um conteúdo para cada canal. Então, o TikTok ele é um vídeo de 15 segundos, beleza. O YouTube é um vídeo de mais de 5. O meu Instagram eu tenho que ter mais interatividade. O meu Facebook já, enfim, são várias diferenças de canais. O ideal é produzir para todos. Realmente, isso vai despender muito tempo, atenção e dinheiro. A maior parte das empresas não consegue. Então, se eu ainda assim conseguir dispersar o meu conteúdo para as redes, se eu pescar uma pessoa dali, desse canal, eu já estou valendo a pena. Porque é uma pessoa a mais que eu ganhei que eu teria perdido. E que talvez seu concorrente ou uma outra empresa de segmento esteja utilizando aquele canal para fazer venda e você está se posicionando. Então, falando organicamente, o máximo de canais que você conseguir abranger na sua estratégia é o melhor. Né? Produzir para cada um seria o ideal, mas se você conseguir replicar o teu conteúdo, você está propagando sua mensagem com um custo muito baixo. Aí que orgânico não é custo zero, porque você está tendo um custo, seja de um marketing interno, seja de uma agência para produzir isso. Você está tendo hora sua de aprovação ou de um gerente ali para fazer essa aprovação. Enfim, para fazer isso. Orgânico nunca foi custo zero. A gente coloca como custo zero, mas não é custo zero. Então, quanto mais você propagar, você está otimizando o teu custo de orgânico. E se você parar para pensar que 73%, bom, vou até jogar mais para cima, porque esse estudo já tem 3 anos, que é da Emerald, que 80% dos consumidores que estão no mercado de físico, de loja física, ele está em mais de um canal. Então você está olhando o TikTok, está olhando o YouTube. Você tem Instagram e tem Facebook junto. E você fala assim, o meu comprador está no Instagram. E eu sempre vou te perguntar, com qual base você está falando isso? Porque eu não tenho curtida no meu Facebook. Mas a curtida gera venda ou não?
São perguntas. Vai ter uma entrevistada aqui também no Corre do Varejo, que eu fiz uma pergunta para ela antes, né, que a gente está gravando ainda, que ela disse assim, eu fiz a pergunta, o que você acha mais difícil hoje no varejo? Ela tem 25 anos que ela tem uma loja, e agora ela tá fazendo uma marca dela própria também. Ela disse assim, mesmo com 25 anos de profissão, eu aprendi só agora, infelizmente, a importância de me comunicar da forma correta, me posicionar da maneira correta nas redes sociais. Agora eu tô vendo, e falou literalmente redes sociais, a questão da comunicação mesmo com o público, porque a gente acha que não, mas chega em muita gente, né? Só que aí a pergunta, vale a pena fazer qualquer coisa? A preço de quanto isso vale? Eu tenho que publicar todo dia? Eu tenho que publicar uma vez por semana? O que acontece? O que você vê aí em números de efetividade com relação a business, né? Não uma pessoa normal, a business. A gente fala aqui que qualquer regra que existe, ela não existe. Porque a gente tenta empacotar uma regra para que facilite uma gestão. Então, eu tenho que publicar todo dia, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, você tem que ter presença, tem que publicar todo dia. Isso é uma forma de você se destravar e começar a produzir mais do que você esperar um conteúdo perfeito. Uhum. Mas, do que adianta você fazer 50 posts por mês que não valem de nada contra uma pessoa que faz 3 posts no mês, mas com conteúdo super relevante, independente do segmento que seja. Eu dou uma comparação aqui com cinema, né? Lançam-se, 200 filmes todo ano. Você não assiste 200 filmes, você assiste aquele que te chama atenção. Então, se você for produzir conteúdo todo dia de qualquer jeito, não vai ter resultado. Assim como você produzir um conteúdo muito bom uma vez por mês, também não vai ter resultado. Então, no final das contas, o que a gente mais percebe aqui com os clientes é o quanto a gente consegue aprofundar e ser útil numa relação empresa potencial cliente, porque o seu cliente ele já tem uma relação com você. Então, eu tenho uma empresa versus potencial cliente, o quão relevante é e o quão frequente eu consigo ser. 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, enfim, isso tudo você vai testar e descobrir. Realmente a comunicação certa, ela vai variar muito de cada segmento, empresa, cultura, tudo isso ela vai ter uma certa variação para que você se beneficie desse resultado. A gente tem uma cliente aqui que cresceu muito, muito, é oftalmologista, é um segmento dentro da área da medicina que é muito complexo, porque ele não é visual. Então, a gente não consegue usar o antes e depois para ser um aspiracional, a gente não consegue publicar resultado para ser... É uma coisa pessoal, visão é muito pessoal. Então, ela tem simplesmente um conteúdo que ela publica todo dia, ela realmente faz conteúdo todo dia, a gente faz a captação, a edição, ela é uma médica extremamente descontraída, faz muita brincadeira, muito humorada, ela foge desse padrão, então ela tem uma comunicação muito assertiva, passando o conteúdo. Até pela lógica do que pode ou não pode na medicina, que eu não vou entrar nesse mérito, ela passa o conteúdo. E com isso, organicamente, o Instagram dela já gera muita consulta, gera muita venda, e os anúncios estão ali numa presença de marca muito grande. Ela gera credibilidade, ela não cria coisas novas para chegar talvez em um monte ou viralizar, mas para aquele público que ela tá, que é talvez da cidade dela, da região dela, ela gera credibilidade com aquilo que ela está se propondo a fazer. Exatamente, passando informação e sendo útil, relevante. Se ela fosse fazer um conteúdo qualquer todo dia, ela não teria uma relevância de sair de 5 mil seguidores para 35 mil em um ano. Ela não teria essa etapa conquistada fazendo qualquer conteúdo. Então a gente tem que tomar cuidado com regras que são colocadas. Você tem que fazer 20 stories por dia, você tem que ter um post todo dia, para você não entrar, vou fazer qualquer coisa porque eu tenho que fazer. Você está cumprindo tabela, não está adiantando. Faça aquilo que você pensaria, tipo, nossa, eu assistiria isso. Se eu fosse comprar da minha empresa, eu acho que isso seria útil. E mesmo que você diminua uma frequência de sair todo dia para 4 vezes na semana, para 3 vezes na semana, vai ser mais assertivo se for de qualquer jeito. Se você conseguir fazer um conteúdo útil todo dia, é melhor. Se conseguir fazer um conteúdo útil por semana, é melhor. Se você conseguir fazer 3 conteúdos úteis por dia,
é melhor ainda, sabe? Então, vai variar muito do quão relevante você está fazendo esse conteúdo. E consegue fazer, né? Porque não é fácil gerar o roteiro, né? O conteúdo, o roteiro, fazer o vídeo bem feito, editar ele. É complexo. Eu digo porque eu estou vivendo isso na pele e não é uma coisa fácil.